Na aula a seguir, iremos ver como configurar as informações para que, no lance da produção, saiam preenchidas todas as informações de um jeito automático. Vamos ver o que quero dizer. Na criação do novo projeto no Joto, vamos a definir os vários acabamentos dos móveis, por exemplo. Vou escolher o meu modelo e aqui claramente começamos a fazer a configuração dos nossos móveis. Eu, por exemplo, aqui vou escolher um branco texturizado e vou para frente. Vou inserir alguns elementos no projeto e vamos a lançar a produção para ver uma simulação. Eu vou salvar o projeto, vou colocar vídeo aula produção. Vamos, portanto, em produção, lançamento produção. Vou confirmar e vou elaborar a ordem. A informação que eu estou querendo que saia automaticamente é exatamente esta secção aqui. Ou seja, eu estou mandando na produção dois módulos, só que o programa, por enquanto, não sabe, em função do material que foi escolhido no projeto, podemos lembrar, eu escolhi o branco texturizado, não sabe qual é o relativo material que tem que ser associado, portanto, no relativo aos componentes, porque ainda temos que exeguir uma operação para que o programa possa, portanto, preencher esta secção automaticamente. Não é um impedimento, no sentido que eu poderia também fazer a operação de uma forma manual. Eu poderia escolher, por exemplo, todos os elementos de 18 e ir no meu cadastro de chapas e selecionar a relativa chapas. Assim, o programa consegue mandar claramente agora a informação para o otimizador, dizendo que tem que cortar todas estas peças com essas relativas dimensões e claramente tudo tem que ser cortado utilizando o branco texturizado de 18. Repito, é uma operação que pode ser feita manualmente, mas para acelerar todo o processo e para não ter a possibilidade de cometer erros, é possível que estas informações saiam preenchidas já automaticamente. Vamos, portanto, ver qual é o caminho que temos que fazer. Primeira coisa, eu claramente vou sair, porque iremos a fazer uma segunda simulação daqui a alguns minutos. Primeira coisa que temos que fazer, portanto, é entrar no menu a símboli, no nosso modelo desejado, e na aula precedente a gente viu que precisávamos criar os nossos componentes. Eu já fiz as operações e o programa já criou os componentes para mim. Uma vez que o componente foi criado, temos que fazer duas operações a mais por aquilo que é feito ao lance da produção e porque estas informações saiam preenchidas automaticamente. A primeira coisa a fazer é a seguinte: eu tenho o meu componente do móvel. Se vamos ver o móvel original estava com uma determinada pergunta ou com uma determinada tabela. Se eu vou abrir, irei ver que temos uma pergunta cor estrutura, que é exatamente a pergunta que me define o tipo de acabamento que eu vou escolher. Portanto, quando eu criei um projeto e escolhi o material branco texturizado, o programa reproduziu no projeto tudo com os materiais corretos. Só que agora preciso fazer o seguinte: eu preciso associar também a pergunta relativa ao componente, porque por enquanto o componente eu não posso configurar ele de forma nenhuma, porque ainda está faltando a pergunta associada. Portanto, eu vou associar ao meu lateral, mas também a todos os outros componentes que estão fazendo parte da caixa a mesma pergunta, porque todos eles são configuráveis exatamente com a mesma pergunta, que é cor estrutura. Portanto, eu vou selecionar os componentes, que pode ser, repito, um só ou vários. Neste caso, todos eles têm que ter a mesma pergunta de cor estrutura. Portanto, vou associar a pergunta a eles. Eu vou na minha categoria e vou, portanto, a pesquisar a pergunta cor estrutura e vou associar a todos os componentes a pergunta. Agora, se vou a
selecionar os vários elementos, posso verificar que em todos eles foi associada a pergunta. Terminada de fazer esta operação, temos que sair e fazer a última etapa na produção relativa à secção dos painéis. Portanto, entro em produção, vou escolher painéis e temos que executar a última operação. A primeira aula era o cadastramento da chapa, fizemos o cadastramento, vou voltar, cadastramento da chapa já foi feito nas aulas antecedentes. A segunda etapa foi cadastramento do material, portanto, por cada material a gente definiu a varia espessura e definiu qual é a chapa relativa a ser associada por cada espessura. A última etapa a ser feita, portanto, é aquela que iremos a fazer agora. Iremos entrar, portanto, em regra, associação, tipo de madeiras. Aqui temos que apertar o botão gerar condições e temos que selecionar a pergunta que queremos que saia preenchida automaticamente. Portanto, acabamos de fazer cor e estrutura e eu, portanto, vou novamente a selecionar a minha pergunta cor e estrutura para gerar as condições. E vou a gerar as condições. Iremos ver que o programa criou a pergunta cor e estrutura e já explodiu todas as respostas que a gente colocou claramente como resposta na nossa tabela. Agora, a operação a seguir é a seguinte. Em função de cada material, eu preciso dizer qual é a chapa ou material que preciso escolher. Portanto, branco texturizado liso. O segundo é positano. Por cada, portanto, material, eu irò dizer qual é o material da ser associado. Ébano marrone. Agora, eu não quero perder tempo e fazer o preenchimento de cada material, irò a fazer uma simulação com branco texturizado. Vamos escolher branco texturizado e vou confirmar. Volto por dentro só para conferir se pelo menos algum deles, perfeito, foram já preenchidos. Se vamos em branco texturizado, já foi selecionado. Repito, não quis perder tempo para fazer tudo. Claramente, o cliente tem que preencher todas as informações. Agora, tendo acabado com este tipo de trabalho, eu posso fazer uma outra simulação de um projeto e iremos ver que esta vez tendo que conseguimos acabar esta interligação, o programa, quando iremos lançar a produção, irá já a preencher as informações automaticamente. Claramente, para fazer este teste, eu preciso escolher um dos materiais que acabei de cadastrar, portanto, fiz o branco texturizado por causa disso. Assim, iremos ver que está funcionando tudo corretamente. Vou inserir agora dois elementos. Vou salvar o nosso projeto e iremos a salvar aula produção 2. Iremos a fazer, portanto, uma simulação de produção e esta vez, se feito corretamente, iremos ver que na elaboração da ordem as informações irão a sair corretamente. Neste caso, está faltando a porta, perché claramente a porta não tem a pergunta cor e estrutura, mas temos que fazer também a mesma operação com claramente a pergunta que foi colocada no móvel relativa à porta. Portanto, temos que fazer a mesma coisa com cor porta. Iremos a ter nos componentes o componente porta, iremos, portanto, a preencher, associar a pergunta relativa a ele, iremos a voltar na produção e iremos a preencher claramente a pergunta cor porta para que também a porta possa ser preenchida automaticamente nesta secção aqui. Como acabei de mostrar,
feito o trabalho corretamente, o branco texturizado já saiu preenchido automaticamente.